Com a crise climática causando cada vez mais desastres naturais ao redor do mundo, é mais e mais importante que o consumidor final tome as suas decisões de compra com alguma consciência ambiental. Trocar o seu carro por um modelo elétrico ou híbrido é uma forma relativamente simples de ajudar o planeta, mas nem todo mundo sabe diferenciar muito bem esses dois modais. O carro elétrico não é segredo para ninguém a essa altura do campeonato. Ele tem um conjunto de baterias e alguns motores elétricos que te ajudam a ir de um lugar para o outro. Os carros híbridos, por outro lado, são um pouquinho mais complicados e por isso a gente resolveu fazer esse vídeo explicativo para você entender quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de carro. A Volvo emprestou esse XC40 para a gente mostrar na prática como os veículos híbridos funcionam. Então, se você já se perguntou se um carro elétrico ou híbrido poderia se encaixar na sua rotina, fique com a gente para descobrir. Existem duas categorias mais tradicionais de veículos híbridos. Aquela com motores em série normalmente conta com um gerador que queima gasolina para recarregar as baterias do carro e a partir dessas baterias um motor elétrico move o veículo. Nesse tipo de carro, o motor a combustão normalmente é chamado de gerador ou mesmo extensor de autonomia. Os mais comuns são os híbridos paralelos, que possuem um motor elétrico e um outro a combustão trabalhando juntos para mover o carro. Nesses casos, o motor elétrico normalmente fica responsável por arrancadas e movimentações em velocidades menores. Quando o motorista pisa fundo ou chega a uma velocidade maior, o motor a combustão é acionado e assume a tração sozinho. Esse modelo paralelo é o caso desse carro da Volvo aqui. Tanto os modelos em série quanto os paralelos podem ou não ter entrada para carregador. Como as baterias desses veículos normalmente são menores do que aquelas que a gente encontra nos carros 100% elétricos, elas normalmente levam menos tempo para recarregar. O lado negativo disso é que, como essas baterias são menores, elas garantem uma autonomia elétrica menor também. Nesse caso, o XC40 que a gente tem aqui faz de 30 a 40 km com uma carga completa sem usar o motor a combustão. Mas o pulo do gato dos híbridos é melhorar o consumo de combustível recuperando energia na hora que você freia. Essa frenagem regenerativa transforma o motor elétrico em um gerador e repõe a carga na bateria. Com isso, mesmo que você não carregue esse Volvo na tomada, ele ainda é capaz de reduzir muito o consumo de combustível, especialmente considerando o tamanho desse veículo. Testando esse carro aqui, eu consegui fazer uns 18 km por litro de gasolina na estrada e uns 24 km por litro na cidade. Pois é, ele gasta menos na cidade porque você usa mais o freio e com isso você regenera mais a bateria no modo hybrid. Para um carro desse tamanho e com quase 2 toneladas, esse consumo de combustível é excelente. E se você usar o carregador que vem com o XC40 todas as noites na sua garagem, é muito provável que você consiga fazer as suas pequenas jornadas diárias rodando só com eletricidade, sem gastar uma gota de gasolina. A Volvo inclusive permite que você controle como que o carro vai rodar. Apertando esse Drive Mode aqui, você consegue escolher se o carro vai rodar no modo híbrido ou no totalmente elétrico. Agora que você já sabe como funciona um veículo híbrido na teoria, a gente vai mostrar para vocês como é viver com um desses carros na prática. Esse modelo que a Volvo emprestou para a gente é o XC40 T5 R-Design. Ele possui um motor a gasolina 1.5 turbo que consegue entregar 180 cavalos sozinho. Já o motor elétrico tem 82 cavalos e é alimentado por uma bateria de 10,7 kWh. A Volvo chama esse sistema de T5 Twin Engine, que no total tem 262 cavalos e 425 Nm de torque. Ele também consegue fazer de 0 a 100 por hora em 7,3 segundos, que é um desempenho muito bom para um veículo desse tamanho. Você não vai precisar disso tudo para rodar no dia a dia, mas é muito bom ter essa potência toda disponível na hora de fazer uma ultrapassagem numa rodovia, por exemplo. O câmbio automático de 7 velocidades é muito confortável e eu só percebi ele trocando de marcha quando eu estava dirigindo mais rápido e usando aquele modo Charge ao mesmo tempo para carregar a bateria do carro usando o motor a combustão. Aqui na cabine é muito bem isolado e você não escuta barulho de fora quase nada, nem do motor, nem o barulho da rua. Uma coisa que eu gostei muito foi desse quadro de instrumentos digital super informativo. Ele mostra para você quando o carro está usando a bateria para se movimentar ou quando ele começa a queimar gasolina. Quando você solta o acelerador ou pisa no freio, esse ponteiro aqui desce na direção da bateria para indicar que você está usando a frenagem regenerativa. Olha só, a gente está só no modo elétrico agora e acelerando forte ele liga o motor a combustão. Colocando o câmbio nessa posição B, você consegue maximizar essa recuperação de energia e usar só o acelerador para dirigir. Soltou o pé, ele começa a frear.
Falando em freio, é bom falar desse pedal aqui, viu? Ele tem um comportamento muito estranho para quem nunca usou um carro híbrido. É como se fosse um botão de câmera, com 2 estágios. Pressionando o pedal de freio sem muita força, você faz a frenagem regenerativa, mas para parar o carro de vez você tem que aplicar mais força, só que aí o carro freia de maneira meio brusca. Esse é o único ponto negativo que me incomodou de verdade dirigindo o XC40 híbrido. Toda vez que eu vou passar numa lombada, ou o carro vai rápido demais, ou ele dá aquela freada brusca para diminuir a velocidade. Por dentro, o carro da Volvo é extremamente confortável. Os bancos têm um monte de regulagens elétricas e também dá para ajustar bastante o volante. A direção elétrica é muito leve e você consegue fazer curvas sem nenhum tipo de esforço. O ar-condicionado é dual zone, então dá para controlar a temperatura de forma isolada nos 2 lados da cabine. Ele ainda tem um carregador sem fio aqui no console central e a multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Ela também permite configurar uma série de recursos do veículo, mas o design da interface não é lá grande coisa. Os comandos de voz também são meio problemáticos. Como a Volvo é famosa pela segurança dos seus carros, o XC40 tem um monte de tecnologia para evitar acidente. O Pilot Assist ajuda você a manter a distância do carro da frente e também evita que você saia da sua faixa por desatenção. Nesse caso, ele meio que gira o volante sozinho na sua mão para corrigir a trajetória do carro. Tem ainda o controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática para evitar colisões na cidade, alerta de mudança de faixas e de pontos cegos, entre outras coisas. Tudo isso faz com que a experiência de dirigir esse carro seja muito agradável e segura também. E nada disso é frescura, porque dirigir um carro desse tamanho nessas ruas apertadinhas do Brasil não seria nada fácil sem tudo isso. Mesmo assim, ainda é trabalhoso estacionar o XC40 em estacionamentos de mercados e também de condomínios. Tá, esse carro é super bacana, mas será que ele se encaixa na rotina de uso dos brasileiros? Na minha opinião, ele pode se encaixar sim. Se você mora na cidade, a sua ida e volta do trabalho vai poder ser feita praticamente toda usando só a bateria do carro. Para isso, você coloca ele no modo Pure ou puro e assim ele não gasta absolutamente nada de gasolina, que tá cara pra caramba em 2021. O ponto negativo do modo Pure é que ele usa só o motor elétrico para mover esse carro. E como ele é meio grandão, o XC40 acaba ficando meio lentinho nessa situação. Se isso te incomodar, dá para você deixar ele sempre no modo Hybrid, que usa os 2 motores de forma inteligente para entregar sempre a potência que você precisa. Ele ainda tem o carregador do tipo Type 2, que é o mais comum entre os carregadores no Brasil. Isso significa que se você for num shopping ou supermercado, é muito provável que você encontre um lugar para carregar o seu carro enquanto você faz as coisas do dia a dia. De quebra, essas vagas nesses estacionamentos para os elétricos e híbridos normalmente são muito boas e raramente estão lotadas. Para saber onde tem ponto de carregamento, eu recomendo esse app aqui, o PlugShare. Ele mostra todos os pontos compatíveis com o seu carro na sua cidade e ainda traz informações que outros usuários deixaram para você. O ponto negativo é que o carregamento do Volvo XC40 não é nada rápido. Ele faz no máximo de 3,6 kWh, mesmo se você vier num eletroposto como esse aqui da Copel, que faz até 43 kWh no Plug Type 2. Por causa disso, carregar a bateria completamente, mesmo num carregador como esses aqui, leva mais ou menos umas 3 horas. Na sua casa, numa tomada adaptada para esse carregador que já vem com o carro, você vai levar mais ou menos umas 6 horas. Com o preço da eletricidade aqui no Paraná, você vai gastar mais ou menos uns 4 ou 5 reais para dar uma carga completa nesse Volvo aqui. Considerando que ele faz uns 40 km com uma carga completa na bateria em uso real, você gastaria mais ou menos uns 12 centavos por quilômetro. Rodando só na gasolina, você vai gastar uns 30 centavos por quilômetro nesse mesmo carro aqui. De uma forma ou de outra, ele é muito econômico no dia a dia, especialmente se você mora num estado que dá desconto no IPVA para híbridos e elétricos. O grande problema é o preço do carro. O XC40 T5 híbrido da Volvo custa hoje a partir de R$260 mil. E se você quiser essa versão completa que a gente testou aqui, com teto solar, porta-malas com abertura automática e um monte de recursos de direção assistiva, o preço pula para R$292 mil. Aí já não dá mais para falar que ele se encaixa na realidade brasileira. Mas na verdade, todos os carros híbridos são bastante caros no Brasil e no exterior. As versões totalmente elétricas dos mesmos veículos muitas vezes são mais baratas ou ficam na mesma faixa de preço. Isso acontece porque a mecânica dos híbridos acaba sendo mais complexa e por isso mais cara.
Então é isso, pessoal. Se você aprendeu alguma coisa nova sobre carros híbridos com esse vídeo, deixe um comentário especial aqui pra gente. Se você gostou do XC40 da Volvo, também conta pra gente nos comentários. E daí aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho das notificações para você ser avisado sempre que a gente publicar alguma coisa nova. Eu fico por aqui e quando tiver novidades sobre carros elétricos ou híbridos, eu tô de volta. Mas por enquanto, tchau, tchau!